Olá pessoal, aqui é o professor Micael e neste vídeo eu quero trazer o comentário de uma questão de raciocínio lógico da banca SES Gran Rio, questão do ano de 2012. E a questão diz o seguinte: no cálculo proposicional, dada a fórmula, olha aqui a nossa fórmula lógica em destaque, a questão quer saber o seguinte, exatamente em quantas valorações do par PQ essa proposição assume o valor verdade. Nós temos aqui as alternativas e vamos ao comentário dessa questão. Inicialmente, eu queria que você percebesse que o que a questão está querendo que você faça é o seguinte: você avalie a tabela verdade desta proposição e verifique em quantas das situações possíveis para P e Q esta proposição vai assumir o valor verdade. Primeira coisa que você tem que ficar atento, e você está atento a isso, eu tenho certeza, é que como esta proposição aqui só tem duas letras proposicionais, P e Q, então só existem 4 combinações possíveis de valores para P e Q. E esse cálculo é feito baseado numa potência muito conhecida. Potência essa que vai ter sempre base 2, porém o expoente vai depender da quantidade de letras proposicionais. No caso aqui nós temos 2, e aí o expoente dessa potência, que vai ter sempre base 2, vai ser 2 neste caso, porque nós só temos 2 proposições. E quando você faz esse cálculo, 2 ao quadrado, que dá 4, esse 4 que você acaba de encontrar aqui, ele, na verdade, determina o número de combinações possíveis para valores de P e Q. Em outras palavras, a gente costuma dizer que esse 4 representa o número de linhas que a tua tabela verdade vai ter. Veja só porque essa tabela vai ter 4 linhas. Deixa eu puxar aqui, Eu já trouxe a tabela com 4 linhas. E o que eu quero dizer para você é o seguinte, quando você tem duas letras proposicionais, as combinações possíveis são as seguintes: VV, FF para a primeira coluna, VF, VF para a segunda. É importante destacar que essa não é a ordem obrigatória que você deve seguir, mas é a ordem mais comum. Se você usar sempre essa, você vai ter mais agilidade na hora da sua questão. Ok? Então, veja bem, 4 combinações possíveis, eu vou avaliar para cada situação dessa o que vai acontecer com esta proposição. Bom, na hora de trabalhar uma proposição lógica como essa, nós devemos começar pela negação. Existe uma regra de precedência e a primeira coisa que a gente tem que trabalhar numa proposição como essa são as negações que possam aparecer nesta proposição. E, na verdade, é assim. Nós temos aqui a negação não P. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou trazer uma coluna onde eu vou representar a negação não P. Lembrando que a negação não é um operador, e sim um modificador de valor lógico. Então, quando eu faço a negação, na verdade eu faço o seguinte, olha só. Eu vou pegar os valores lógicos de P e vou trocar. Quando for verdadeiro, passa a ser falso. Quando for falso, passa a ser verdadeiro. Pronto. Agora eu vou começar, então, a trabalhar com a minha proposição. Eu quero chamar a atenção aqui para uma outra coisa. Além de você olhar a negação, a regra, na verdade, é a seguinte: primeiro é negação, segundo é conjunção, terceiro, disjunção, quarto, condicional e, por fim, um bicondicional. Só que antes disso, você tem que dar prioridade ao que ocorre dentro dos parênteses. Então, deixa eu mostrar para você aqui uma alteração que eu vou fazer na minha questão para que fique clara a ordem que eu vou utilizar. Então, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou separar aqui esse parêntese vermelho e esse parêntese azul. Quando eu faço isso, fica clara aqui a presença de uma condicional. Só que antes de trabalhar com essa condicional, eu vou ver o que ocorre aqui dentro desse parêntese vermelho e depois eu vou ver o que ocorre aqui dentro desse parêntese azul. Veja só, dentro desse parêntese vermelho nós temos uma condicional, P então Q. Gente, a gente sabe que a condicional ela só é falsa na possibilidade em que o antecedente é verdadeiro
e o consequente é falso. Então, a gente sabe já que a tabela do condicional vai ser verdade, falso, verdade e verdade. Ok? É uma tabela básica, a gente já conhece, não pode perder tempo nesse tipo de tabela na hora da prova. Agora vamos olhar o que acontece lá dentro do parêntese azul. E só depois é que eu vou me preocupar com o que acontece com essa condicional aqui. Dentro desses parênteses azuis, nós temos uma conjunção. A gente sabe que a conjunção ela só é verdade se as duas proposições, nesse caso aqui não P e Q, forem ambas verdadeiras. Caso contrário, essa conjunção será obrigatoriamente falsa. Então vamos avaliar o valor lógico dessa conjunção. Veja bem, na primeira linha, o não P está falso. Então essa conjunção aqui será obrigatoriamente falsa. Na segunda linha também o não P é falso. Então essa conjunção vai continuar sendo falsa. E eu vou avaliar agora as duas últimas linhas. Na terceira linha, tanto o não P quanto o Q são ambos verdadeiros. Logo, essa é a única condição para que essa conjunção seja verdadeira. E agora, na quarta e última linha, você enxerga aqui que o valor lógico de Q é falso, o que já obriga essa conjunção aqui ser falsa. Então, veja só. Avaliei o valor lógico do parêntese vermelho, que na verdade é o antecedente dessa condicional, e também avaliei o valor lógico dessas operações dentro dos parênteses azuis, que é, na verdade, o consequente desta condicional. Agora, eu vou verificar qual é o valor lógico da minha proposição. Veja só, quando a gente tem uma condicional, a gente sabe que só existe uma condição dela ser falsa. É quando o antecedente é verdadeiro, olha aqui, verdadeiro, e o consequente é falso. Então, nessa primeira linha, essa proposição terá valor lógico falso. Observe que a mesma coisa vai ocorrer nessa quarta linha. O antecedente é verdadeiro, o consequente é falso, logo a proposição ficará falsa. E nos demais casos, a gente tem o valor lógico verdadeiro. Vale a pena lembrar aqui, muito importante, que no caso de você ter uma condicional, deixa eu destacar aqui assim, antecedente P e consequente Q. Se o antecedente ele é falso, não importa o valor do consequente, a condicional será obrigatoriamente verdadeira. A mesma coisa vai acontecer se o consequente for verdadeiro. Aí não vai importar o valor lógico do antecedente e ela será obrigatoriamente verdadeira. Nesses casos aqui, você tem o antecedente falso, já deixaria a proposição obrigatoriamente verdadeira, e nesse caso aqui você tem um consequente verdadeiro, o que já deixaria obrigatoriamente a sua proposição assumindo o valor verdade. Agora você pode responder a questão, porque a proposição em destaque assume o valor verdade 2 vezes apenas, e o gabarito dessa questão vai ser letra C de certo.